Prontinho, gravação iniciada. Então, muito boa noite, meus queridos. A gente veio falar aqui um pouquinho de um tema bem geral, então espero que seja útil para vocês, tanto dentro do desafio geral, dentro do desafio específico, dentro da proposta também. Vai ser uma pauta disponibilizada para a galera do PS via gravação, então algumas coisas vão ser mais voltadas para o Proel, mas se vocês verem aqui quem está no síncrono é alguma coisa relacionada ao PS também, não estranhe, para a gente conseguir aproveitar esse conhecimento. Então a gente vai ver muito de como a gente tem ali o seu dado inicial e chega numa solução final. Então transformando esses números num plano palpável. Mas antes, vocês já me conhecem, eu imagino, mas agora sim. Oi, muito prazer. Me chamo Vini, estou atualmente como Prescom da FGS, com meus 28 meses de MEG. Sou pós-júnior da Texis e nesse ciclo que fala sobre tudo ou mais, para mim fazer de tudo por não ser a protagonista é trabalhar como capitão em busca do impossível. E aí, falar sobre transformação, falar sobre o que a gente vai fazer na pauta de hoje, um conteúdo um pouco mais rápido, mas primeiro a gente vai ver como a gente faz uma boa análise, que é a base de qualquer solução, é a gente conseguir chegar nas causas raízes, como a gente prioriza as principais dores, sejam da FGS, sejam da rede cearense, as necessidades também, já que muitas vezes a gente vai se deparar com diversos problemas e não vai conseguir solucionar todos eles, para que justamente com esses problemas principais sendo selecionados a gente consiga construir uma solução eficaz. E aí bora lá para a nossa primeira parte. Então, como a gente transforma esses números, esses dados em hipóteses, em argumentações, mas antes definir o que é uma análise aqui para a gente. Então, é basicamente um efeito ou uma ação, um processo onde a gente pega uma coisa complexa, seja ele um processo, seja ele um fato histórico, seja ele um projeto que aconteceu, um produto que rodou na história da rede ou da FGS, e a gente vai quebrando ele nas suas partes para conseguir compreender melhor. Então aqui, lembra quando vocês estão no desafio do PS, do PROEL, que tem tipo assim, analise o contexto, as dores, os resultados e as lições aprendidas. É basicamente esse processo de pegar uma coisa grande à primeira vista e conseguir quebrar ela. E aí a gente vai ver um pouquinho de como fazer isso em algumas formas um pouco mais cronometrizadas, né, digamos assim, com um mini roadmap, digamos assim, a ser seguido. Então, primeiro passo começa sempre da coleta. Então, quais dados a gente vai obter, por onde a gente vai obter. Então, quando a gente está falando de análise de dados, a gente olha primeiro para da onde que eu vou tirar esses dados. Então, trouxe aqui mais exemplos, né? Então, dash do portal, o raio-x da rede que foi rodado por CE, percepções do conselho, percepções de pós-juniores e diferentes outras formas. Existem maneiras infinitas de vocês conseguirem coletar dados, seja da rede, seja da FGS, podem ser dados externos também que colaborem para vocês. Então, sou um candidato a, sei lá, VPGG. Como é que o mercado de employer branding está se comportando com números? Vocês traduzirem esses números ao longo das análises de vocês. E aí aqui qual que é o pulo do gato? É basicamente vocês definirem o objetivo do porquê que vocês estão coletando esses dados. Então, vou pegar o desafio, por exemplo, desafio 1 do Proel, que fala sobre análise do pé da rede ao longo dos anos anteriores, né, ao longo dos triênios. Que dados que vocês vão querer coletar? Qual é o objetivo de vocês? É entender o objetivo, é entender como a rede, como a FGS performaram naquelas batalhas. Então pode ser que seja interessante, por exemplo, olhar para resultados de rede naquela época. Número de EJs alto crescimento, alto impacto, inovadoras. Qual é o objetivo que vocês têm com aquela coleta? Então esse é o nosso primeiro passo. Porque depois a gente vai começando a construir alguns fatos baseados naqueles números. Então, aqui existem alguns frames, né? Então aqui é onde começa a entrar aquela parte que eu falei sobre padrões de desafios, de pedirem necessidades, dores, ambições, heranças, lições aprendidas, resultados, várias coisas que vão depender de cada entrega, né? Cada tarefa. Mas é basicamente esse processo onde vocês vão cruzar os qualitativos e os quantitativos de vocês e depois, né, formular insights. Mas, por exemplo, eu trouxe alguns fatos aqui que a gente tem. Então,
56% da rede é cluster 1 e cluster 2. Da onde que eu tirei esse dado? Eu tirei esse fato. Eu tirei de um dado de, por exemplo, são números hipotéticos aqui, tá? 30% da rede é cluster 2 e 26% é cluster 1. Então, juntando esses dados quantitativos, eu faço um grande cruzamento e tenho esse fato, que pode ser útil para mim depois. Agora, um outro fato pode ser também que 20% das cluster 1 não estão presentes nos eventos. Você pega a porcentagem de cluster 1, você pega a adesão média aos eventos, você vai cruzando isso para ter um panorama geral, então você consegue criar gráficos, criar conclusões no futuro que são mais assertivos. E aí, por exemplo, um outro fato, o S7 25 deu 24 mil de lucro. Por que você está tirando esse fato? Você vai buscar captação institucional, você vai buscar a captação de VPNEG, da coordenadoria de negócios, você vai buscar receita por eventos. Você vai juntar esses diversos fatos, esses diversos dados, para ter esse fato comum que você pode utilizar. E aí, com esses fatos, a gente vai para a nossa próxima etapa, que é construir insights baseados naqueles dados. Então, por exemplo, a gente falou na etapa anterior sobre, nesse caso hipotético, novamente, 56% da rede ser cluster 1 ou 2. E aí, quando eu tiro esse insight, eu tiro o insight, por exemplo, de que grande parte das cluster 1 não possui o MEV, que seria o mínimo EJ viável. E aí isso atrapalha a performance. E, se as cluster 1 não tem uma mínima estrutura de EJ viável, consequentemente vai ser mais difícil para elas baterem meta, consequentemente vai ser mais difícil para elas subirem de cluster. Então você tira esse seu insight, essa sua hipótese, baseada nos dados que vocês foram construindo. E aí aqui tem algumas outras coisas, né? Por exemplo, precisamos trabalhar com uma melhor rotina comercial e diversificação de produtos em VPNEG para aumentar a previsibilidade financeira. Pode ser que isso tenha surgido do seu dado, do seu fato sobre lucro da SEG, lucro de eventos, recorrência financeira ao longo do ano, você conversou com alguém de VPGG, conversou, por exemplo, com a Vitória, entendeu como é que o fluxo de caixa funciona e viu que era uma problemática a ser atacada. Então você vai construindo esses insights. E aí aqui, qual que é o seu grande pulo do gato, né? Gosto muito de trazer essa analogia. É você destrinchar esse insight e deixar claro qual dado teve essa relevância, qual dado gerou esse insight, para que você consiga visualizar o impacto dele, seja na rede, seja na FGS, seja no ecossistema, seja, enfim, diferentes agentes, para que vocês consigam utilizar isso para a conclusão de vocês. Então, na conclusão, a gente não fala muito sobre diversas formas profundas, mas a gente olha muito para execução. Então, a gente está falando aqui sobre eu pegar um dado, pegar um número, transformar ele num fato, numa hipótese, gerar um insight e conseguir aplicar ele. E a nossa conclusão é justamente essa, a gente vai ver um pouquinho quando a gente for falar mais para frente de priorização e design. Mas antes, vim fazer um grande resumo, tá? Não é uma capacitação sobre análise de dados, embora vocês possam aprender um pouquinho. Mas nesse processo, né, nesse roadmap, a gente utiliza 4 principais tipos de análise. E aí, quando vocês receberem esse material, vocês podem dar uma lida, dar uma revisada melhor, com mais profundidade. Mas a gente tem 4 tipos que a gente acaba utilizando. Primeiro, diagnóstica, quando a gente está entre a coleta e os fatos. Depois, exploratória, ali entre os fatos e insights. E quando a gente vai para as conclusões, a gente olha tanto para uma análise mais preditiva, quanto para uma análise mais prescritiva. E aí vamos entender o tipo de cada um. Deixa eu passar. Foi. Pronto. Então aqui eu trouxe basicamente os 4 principais tipos de análise. E aí a primeira, diagnóstica. Então aqui a pergunta principal é: o que aconteceu? Então envolve muito esse resumo descritivo mesmo dos dados. E eu trouxe alguns exemplos, né, de perguntas que vocês podem fazer, vocês podem adaptar para fazer uma análise diagnóstica. Qual foi nossa melhor receita da semana? Quantas EJs fecharam um contrato no último mês? A gente tem a análise exploratória, que olha não para o que aconteceu, mas por que aconteceu. Começa a investigar essas causas raízes e conseguir se aprofundar no que antes era só um número e transformar em fatos, em dados mais embasados. Então, por exemplo, por que as vendas das EJs de engenharia civil caíram em 2025?
Será que foi por conta de problemas de liderança? Será que foi por conta do modelo de negócios? Será que foi por conta de fatores do mercado? Ou ainda, quais fatores causaram o aumento da captação na FGS? Por que ela aumentou? Por que a gente conseguiu evoluir tanto a captação? Será que foi pela divisão de Wapenegg? Será que foi por outros fatores? Então, é uma análise que olha muito para esses ramos, né? Para essas explorações, que a gente vai até ver um pouquinho mais para frente de como aprofundar nisso, se for do interesse de vocês. Já nas análises que olham um pouco mais para o futuro, a gente olha primeiro para a preditiva. Então, é quase como se a gente estivesse no filme dos Vingadores e você fosse o Doutor Estranho. Então, o que vai acontecer? Aqui o foco é basicamente eu pegar um dado do passado. Então, a gente já tem alguns dados, seja sobre, por exemplo, performance da rede, performance do processo seletivo, e vocês conseguirem prever a tendência do futuro. Então, olhando aqui numa perspectiva de Wapenegg, qual que vai ser a demanda por employer brand, né? Então, qual a chance da minha captação aumentar no próximo trimestre, considerando o histórico dos 3 últimos anos? Então, será que é mais provável eu, do time de negócios, eu, executivo de contas, conseguir vender mais contratos, mais parcerias no final do ano, no início do ano, no meio do ano? Qual é o melhor período para fazer isso? Ou ainda, qual que é a chance de uma J de gestão colaborar baseado no histórico? Pode ser que seja mais fácil, pode ser que seja mais difícil. Então é basicamente essa análise do passado que te dá uma perspectiva do futuro. E aí de nada adianta, né, como eu falei na conclusão, já para se encaminhar no encerramento desse nosso primeiro bloco, vocês terem o que vai acontecer, vocês conseguirem visualizar isso, mas vocês não fazerem. Então a análise prescritiva olha justamente para isso. O que deve ser feito, o que nós devemos fazer para melhorar essa situação. Então, aqui é muito mais um momento de recomendar um curso de ação. Então, por exemplo, trouxe um exemplo bem nítido, bem profundo de, qual a melhor estratégia de marketing para a divulgação dos lotes do ESSEG 26? Então, você tem o seu cenário diagnóstico, você tem o seu cenário exploratório, vocês têm dados para trabalhar construções futuras baseadas no que aconteceu no ESSEG 25, no ESSEG 24, no 20 anos, no 22, e conseguir construir essa estratégia de marketing de prospecção, por exemplo. Então, falei um pouco sobre a análise. A gente vai ter um momentinho para dúvidas depois, mas se vocês forem entender, é só falar que eu não consigo ver o chat. Mas, priorização. Então, aqui é muito uma arte. A arte de fazer muito fazendo pouco. Por quê? Porque priorização, quando a gente vai olhar para o dicionário mesmo, e eu gosto muito de trazer esse dicionário, vocês vão entender o porquê quando a gente for falar de solução. Mas quando a gente olha para priorização, é basicamente esse processo de eu ter várias atividades, eu ter várias demandas, diferentes problemas, e eu conseguir categorizar, eu conseguir hierarquizar eles do mais relevante para o menos relevante, do que mais precisa de atenção para o que menos precisa de atenção, e o que eu posso fazer depois e o que eu preciso fazer agora, ou ainda o que eu posso nem fazer porque não é relevante. É muito essa forma de vocês gerenciarem o recurso de vocês, inclusive o tempo, para que vocês consigam fazer uma entrega melhor e mais profunda no final. E aí também gosto muito dessa ideia de passo a passo, de processos. E aí vamos lá, porque aqui são 3 principais etapas quando a gente está olhando para priorização. Primeira, contexto. Então a gente falou sobre análise, né, na etapa anterior. Então é muito importante que vocês entendam a situação que vocês estão inseridos. Porque se vocês vão construir um plano de ação, uma posta de trabalho, um objetivo estratégico, qualquer coisa, vocês precisam entender os fatores ou influências, né, que mudam diretamente, que impactam diretamente os recursos, sejam da rede, sejam da FGS. Então, se eu vou construir, por exemplo, um produto de cultura empreendedora para a formação das futuras lideranças de 2026, eu primeiro preciso entender como que está o processo eleitoral das EJs. Porque eu posso estar indo com uma perna muito longa para uma coisa que ainda tem um gargalo. Então, é primeiro importante vocês entenderem a situação atual de vocês utilizando aqueles métodos que eu falei anteriormente. E aqui eu não vou aprofundar tanto nisso, né? Vou deixar para vocês lerem depois. Mas eu coloquei ali embaixo, né, algumas sugestões de ferramentas. Vocês podem usar uma, vocês podem usar duas, vocês podem usar todas, vocês podem usar nenhuma. Mas algumas ferramentas que podem ajudar vocês nesse processo, né? Então, matriz SWOT, análise de Pestel, 5 forças de Porter, matriz de influência, espinha de peixe, enfim.
várias coisas que podem ajudar vocês. Nossa segunda etapa, nosso segundo passo, brainstorming. Pô, Vini, por que brainstorming está alocado como priorização? Porque pensa comigo. Ok, você fez uma análise muito bacana, muito profunda e que consegue entender a causa raiz. Só que antes de você partir para a solução, você precisa fazer várias soluções, porque é até aquele ditado que uma solução simples, fácil e bonita pode estar completamente equivocada. Então essa etapa é muito importante para que vocês joguem esse processo de ideias e vocês tenham diferentes coisas, né? Baseado na experiência de pirata, baseado na experiência de liderança, baseado nas diferentes vivências que vocês tiveram, no conhecimento técnico que vocês estudaram, para não só criticar, então não é uma etapa de análise, mas de jogar ideias que sejam absurdas, que sejam malucas, que sejam inovadoras, que sejam ideias que já foram rodadas e tudo bem, mas jogar no papel. E aí que trouxe algumas ferramentas também de coisas que vocês podem fazer para isso. Então, brainstorming, brainwriting, mapeamento mental, não é mental, eu vou corrigir no slide. Técnica Scamper, 6 chapéus pensantes, inclusive tá um outro erro de ortografia ali, depois eu corrijo para vocês. Mas essas diferentes ferramentas para gerar ideias. Então, com essas ideias, a gente vai finalmente para a etapa que você estava esperando, que é a de priorização. Por quê? Quando a gente tem diferentes ideias, a gente passa elas por essa peneira, por esse filtro, e vê aquelas que mais trazem resultado. E aí depois a gente vai para a próxima etapa, que aí já não vamos falar mais sobre priorização, mas sim sobre construção de plano de ação estruturado para garantir esse resultado. E aí, se vocês verem, tem uma coisinha um pouco diferente dos anteriores, né? Vocês veem que tá com esse ciclo se repete. Por quê? Porque quando a gente tem uma análise, fiz a minha análise, fiz diferentes ideias e fiz a minha priorização para construir uma solução. Vocês vão testar essa execução, vocês vão prototipar ela e vocês vão ter dados, vocês vão ter insumos. Então vocês vão repetir esse ciclo, olhando isso para médio prazo, não necessariamente dentro do processo, mas que vocês vão ter que novamente analisar novamente o contexto, fazer novas ideias, priorizar novamente. Então é um grande ciclo sem fim de melhoria contínua. Só que de uma forma um pouco traduzida diferente, né? Não como PDCA propriamente dito. E aqui também trouxe algumas ferramentas para análise de impacto e resultado. Então, grande matriz Gucci, grande matriz de Eisenhower, matriz Rice, então, que olha para o alcance, é uma matriz muito mais para produto, essa daqui. Galera de VPNeg, galera de CE, DDE, que olha mais para produtos, pode usar um pouco disso também. Olha para o alcance, para o impacto, para a confiança do público, para o esforço envolvido das partes operacionais, executoras. Matriz básica, então muitos mais aspectos analisados. Então são algumas ferramentas, não necessariamente vocês precisam usar, mas que podem ser relevantes para vocês. E aí, beleza, Vini. Fiz o meu processo de análise. Fiz a minha priorização das ideias básicas, o que eu vou querer construir. Tenho lá um protótipo de uma versão de uma aposta de trabalho. Como eu vou construir uma ação assertiva para esse alcance de resultados? E a gente vai de novo com passo a passo e aí vocês vão entender por que eu estou colocando definição em tudo. Uma solução é uma resposta, é um método, é um processo que ele resolve um problema, ele atende uma necessidade, ele desfaz uma dúvida, um questionamento, ou ele lida com algo que seja indesejado. Ou ainda é basicamente, de uma forma mais resumida, eu estar em um estado atual problemático, com um cenário negativo, e eu ir para o futuro, construir o futuro para o estado que eu queira, um estado positivo, um estado neutro. E aí, por que eu estava falando de definição? Eu falei de definição quando eu falei sobre análise, quando eu falei sobre priorização e quando eu falei sobre solução. Porque eu queria chegar nessa etapa, nesse losango, nessa seta laranja, que é tudo começa com o objetivo. Então, para que a gente construa uma solução assertiva, depois de ter feito todo esse processo, a gente tem que entender o objetivo final. Porque se você estiver desenhando uma solução muito bonita, ela pode não ser relevante para o público de vocês. Então, assim como o Grande Alice no País das Maravilhas nos ensina, se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. E para a solução é a mesma coisa. Então, vocês fazem a análise de vocês, analisam as causas raízes, podem validar as causas raízes, chegam na priorização, tem ali
3 macroações que vocês querem desenvolver. Por que vocês estão desenvolvendo aquilo? Então, vou trazer agora um exemplo de um desafio específico hipotético, por exemplo, que pode ser mais fácil de captar. Então, meu desafio específico pede para que eu faça uma matriz de influência de todos os stakeholders. Essa é a sua tarefa, essa é a sua solução, essa é a sua entrega. Mas qual que é o objetivo daquilo? O objetivo daquilo pode ser que vocês consigam desenvolver uma visão sistêmica dos stakeholders da FAGES. Então, quando vocês forem fazer a solução de vocês precisa atacar essa dor de conhecer os stakeholders da FAGES. Se eu estou no desafio de, por exemplo, cultura empreendedora, e eu peço para, sei lá, analisar a jornada de formação de lideranças em 2025, qual o objetivo real daquilo? É somente aquela tarefa de analisar a jornada de formação de lideranças? Ou será que é entender como a rede cearense se comporta frente à formação de lideranças e eu consiga desenhar um produto para conseguir minimizar essa dor? Então tudo começa pelo porquê, até o nosso grande Golden Circle, né? Então qual o objetivo de vocês? Isso vocês podem aplicar e vocês devem aplicar dentro de desafio geral, dentro de desafio específico, dentro de proposta, pode ajudar muito vocês. E aqui chega uma parte que vocês podem até se confundir. Eu me confundia muito também, é muito normal. A gente faz isso muito, às vezes, errado ali no dia a dia, que é... Eu tenho um objetivo, então eu sei para onde eu quero ir, eu sei para onde eu preciso chegar, mas eu preciso saber até quando eu vou caminhar. Eu preciso ter essa visão clara do impacto que eu estou gerando no meu trabalho e ter números, ter dados, ter formas de acompanhar esse meu trabalho que me mostrem se eu estou chegando perto do objetivo. Então, antes mesmo de vocês construírem as ações que vocês vão fazer, vocês podem construir os objetivos de vocês, as noções de sucesso de vocês, que vão aproximar vocês do objetivo de vocês. Então, novamente, trazendo um exemplo prático. Se o meu objetivo é garantir que mais piratas entrem no time em 2026 por meio do processo seletivo, eu não vou me importar com o processo seletivo a primeiro momento, porque é uma ação, é a última etapa do processo. Eu vou me importar com o objetivo de eu preciso ter um time robusto, comprometido e capaz de transformar o Ceará em estado mais empreendedor, por exemplo. Esse é o meu objetivo. Quais as noções de sucesso eu vou ter para aquilo? Eu posso ter o número de inscritos, eu posso ter o número de piratas, eu posso ter a satisfação com o processo, eu posso ter o número de prospecções. Então, tem o time Pirata 25, tem o Conselho, tem o Pós-Júnior. Quantas pessoas eu consigo fazer essa grande lista e conseguir captar? Então, são algumas noções de sucesso que aproximam vocês, né? Vocês percebem que está muito bem relacionado com o nosso objetivo. E aí, tendo essas noções de sucesso, a gente vai de fato para a nossa última etapa, que, se meu computador passar, são as ações. Então, as ações é basicamente isso. Eu tenho um objetivo, eu sei para onde eu vou, eu sei até onde eu vou, então eu tenho noções de sucesso que me mostram se eu cheguei no meu objetivo, então não vou andar de forma cega, eu vou saber aonde parar, eu vou saber aonde continuar, se for o caso. E aqui entra basicamente esse aprofundamento. Então, pegando esse exemplo novamente do processo seletivo. Sei que eu quero mais piratas. O que eu posso fazer desde uma ação mais operacional? Então, criar uma mensagem padrão, que a gente cria todo um esqueleto de mensagens padronizadas no pré-processo seletivo. Mensagens de boas-vindas, mensagens de entrega de desafio, de alocação de entrevista, mas que não são o meu objetivo final. Porque o meu objetivo final é, por exemplo, garantir uma satisfação dos candidatos para que eu consiga impactar nesse meu objetivo de atração e formação de novos piratas. Então vocês percebem que tem toda uma correlação de para onde eu vou, até onde eu vou e como eu vou. Então tem esse grande roadmap, né? E aí, já se encaminhando para o nosso final, para a gente trocar papo, a gente conversar sobre dúvidas, queria lembrar vocês, tanto a galera do Proel quanto a galera do PS, que no MEG, um bom processo ele é feito pela repetição de pequenos passos que levam ao conhecimento final. Então, aproveitem muito esse processo, busquem muito se conectar com a diretoria, se conectar com pós-juniores. É um processo de muita formação, muito aprendizado, de muito desafio, mas o desafio ele foi e ele sempre será o nosso maior tesouro.
E aí abre esse espaço para dúvidas, caso tenhamos. Deixa eu voltar aqui pro Meet. E não passou. Foi. Boa. Temos dúvidas? Manda, Tati. Eu tenho uma dúvida. É porque, assim, quando a gente faz uma aposta de trabalho, né? Olhando a longo prazo, tipo, olhando para o ano ali, para uma jornada, é importante que, além do objetivo, ele tenha uma saída, tipo, o que que eu quero que aquilo ali, tipo, como se fosse uma saída, sabe? Tipo, seja indicador ou então a saída meio que clara. Então, tipo, em cada ciclo iria ser metrificado isso para que a partir no final ali, a saída que a gente planejou lá no início fez sentido. Tipo, seria bom ter essa saída, porque um dos feedbacks que eu tive quando eu fiz a aposta de trabalho foi isso, que, tipo, não teve uma saída clara e, tipo, as apostas não conseguiam entregar um resultado palpável, entendeu? E aí, às vezes, eu fico com a dúvida, tipo, de como fazer uma aposta que, de fato, ela tenha uma saída clara, os indicadores, eles sejam atingíveis e que faça sentido. Top. Vou tentar responder. Tu me disse se foi isso, baseado no que eu entendi. Então, a tua saída é o teu objetivo. Então, tipo assim, o output é o seu grande objetivo e ele pode ser um indicador. Então, vou pegar um exemplo hipotético. Sei lá, estou trabalhando com uma jornada de suporte aos projetos de impacto. Qual vai ser o meu objetivo? De forma pragmática, gerar projetos de impacto. Esse é o meu objetivo, então essa é a minha saída. E aí vamos supor que é uma jornada de fevereiro de 2026 até dezembro de 2026, que é quando encerram as auditorias ali da BJ para projetos de impacto. Beleza. Eu sei que eu quero ter, vou pegar a noção de sucesso que a FGS desenhou na estratégia desse ano, 10 projetos de impacto aprovados. E aí, beleza. O que eu vou ter dentro de cada ciclo que vai garantir que no final eu acompanhe isso? Então, eu vou realmente construir aqui esse cenário hipotético. Então, pô, no segundo ciclo, porque eu vou estar desenhando essa aposta no primeiro, para ser uma aposta assertiva, no primeiro ciclo eu quero 100% da jornada desenhada. Então essa é a minha noção de sucesso. Para que eu consiga desenhar ela, para que eu consiga calendarizar todos os pontos de contato, o que eu vou fazer, quem vai fazer e como vai fazer. No segundo ciclo, pode ser que olhe muito mais para a formação das EJs. Então, pô, beleza, eu não espero entregar um projeto de impacto em abril. Pode ser que seja entregue, e se for muito foda. Mas não é a minha intenção quando eu estou desenhando aquela aposta, porque eu sei que no longo prazo eu consigo trabalhar aquilo de uma forma melhor. Então, por exemplo, o segundo ciclo é aquele período de março e de abril. É um período que tem o acredite, é um período que tem ali o pós da imersão no conselho, que pode ser utilizado de forma estratégica, pode ser desenhado algum estímulo numa RV da rede, por exemplo. E aí, beleza, pode ser que olhe para o engajamento das pessoas, porque eu tenho um momento sobre projetos de impacto e eu olho para quantas EJs estão indo para aqueles momentos, estão absorvendo aqueles conhecimentos. Para já no terceiro ciclo, pô, o terceiro ciclo é pré-SEG, o terceiro ciclo é pré-NEG. Eu não posso mais só olhar para vou formar, vou educar, eu tenho que começar a olhar para atração. Então, se no final do ano eu quero 10 e eu sei que o pré-SEG é sempre o período que a rede cearense está mais ativa, tirando o pré-alto impacto, o pré-protagonismo, a pré-corrida da meta final do ano, eu quero, sei lá, metade da minha meta alcançada ali. E aí você vai começando a escalonar isso, entendeu? Então você tem esse objetivo final da sua aposta, pode ser um indicador, pode ser uma coisa mais inspiradora, e com base nos processos, com base nos ciclos, com base nos sprints, você vai aumentando os seus indicadores, você vai aumentando as suas noções de sucesso para que você tenha essa noção de progressividade. Então, para que você consiga visualizar melhor o impacto dessas ações e consiga evoluindo elas ou corrigindo elas se for necessário. Deu para entender? Era isso a tua pergunta? Deu, deu sim. Boa. E aí eu tenho outra dúvida. Eu não sei se pode perguntar, mas é Tranquilo. sobre o desafio 2.
mais em específico. Deixa Quando a gente só, dá exemplo. Tati, deixa só a gente ver se tem dúvidas sobre o momento, que é o para gravação, pra ficar salvo também, e a gente vai discutindo sobre o Proel. Alguém tem alguma dúvida sobre o que eu falei da capacitação, dos momentos, sobre análise? Ou tudo tranquilo? Tudo tranquilo por mim. Boa. Tudo ok. Boa.